Finalmente reunindo coragem, ele pegou uma faca e saiu do quarto, determinado a matar o urso que havia assassinado seus pais. Seu primeiro golpe desesperado perfurou o olho do demônio. Então, o garoto correu novamente, segurando a faca com força enquanto tentava acabar com a criatura. Mas, no final, o garoto não conseguiu derrotar o demônio. Agora, de pé no momento presente, o urso estava chocado porque ninguém, além daquele garoto, nunca o havia chamado de fofo antes. No entanto, quando o urso olhou para baixo, sua expressão instantaneamente se transformou em puro terror. Ele percebeu que Levi e Jasper haviam arrancado casualmente ambas as suas patas. Outros pacientes rapidamente correram em direção a eles. Um anunciou animadamente que as patas de urso eram consideradas um ingrediente de alta qualidade para cozinhar. O paciente pegou as patas cortadas dos meninos e correu para a cozinha, dizendo que sabia exatamente como transformá-las em um prato delicioso. O demônio urso gritou de fúria e desespero, percebendo que aqueles humanos o haviam enganado e roubado suas patas. Ele tentou correr para atacá-los, mas Levi o parou casualmente com um único soco. Com um movimento poderoso, Levi lançou o demônio para cima, fazendo seu corpo girar no ar. Quando o urso caiu de volta ao chão, começou a chorar novamente de humilhação. O corvo voou para perto dele e sussurrou que ele deveria se considerar sortudo por ainda estar vivo depois de enfrentar humanos tão aterradores. Enquanto isso, Levi e Jasper voltaram sua atenção para o tigre demoníaco, que também havia sido derrotado durante a luta. Nesse momento, o corvo sentiu um terrível pressentimento. Algo dentro dele o avisou que o tigre nunca retornaria vivo. Sem hesitar, o corvo decidiu recuar com o urso ferido, abandonando o tigre à sua sorte na clareira. Logo depois, o paciente-chefe retornou animado, anunciando que a carne de tigre também era um excelente ingrediente e que sabia como cozinhar um prato incrível com ela. Levi e Jasper olharam para ele, confusos, sem entender o que exatamente ele quis dizer com raiz de tigre. Levi então disse casualmente que o corpo inteiro do tigre também parecia bem fofo, então talvez eles devessem cozinhar o tigre inteiro. Juntos, pegaram o corpo do tigre pelas patas e o arrastaram de volta para a clínica. Quando entraram na cozinha com um enorme tigre, os cozinheiros apavorados quase pularam para fora da pele. Enquanto isso, o entusiasmado paciente-chefe pegou uma faca e imediatamente começou a preparar a chamada iguaria de tigre. Em pouco tempo, o prato de pata de urso cozido estava pronto e foi servido orgulhosamente para os outros pacientes. Levi e Jasper também terminaram de cozinhar a carne de tigre e convidaram todos ao redor para provar e julgar suas habilidades culinárias. Enquanto isso, os cozinheiros apavorados correram para relatar a situação ao diretor. Eles se queixaram de que um paciente havia de repente entrado na cozinha e começado a cortar tudo que via pela frente, e agora temiam por suas vidas e não queriam mais trabalhar lá. Quando o diretor e os cozinheiros entraram na cantina, a cena diante deles fez seus corações despencarem. O lugar inteiro parecia que o caos havia explodido dentro dele. Pessoas gemendo, mesas uma bagunça, e o cheiro de comida estranha ainda pairava no ar. O diretor congelou por um momento, completamente horrorizado com o que estava vendo. Tentando entender o que causou tamanha destruição, ele caminhou direto até Jasper. Olhando para a aparência estranha de Jasper, franziu a testa profundamente e perguntou, confuso, por que ele estava com patas de urso amarradas nas mãos. Jasper coçou a cabeça de maneira desconfortável e explicou toda a história. Ele disse que, no começo, todos estavam felizes mastigando a carne de tigre juntos, curtindo a refeição sem problemas. Mas, de algum modo, as coisas saíram completamente do controle, e aquela situação estranha era o resultado disso. No momento em que Shawn entendeu o que havia acontecido, a raiva subiu imediatamente no seu peito. Seu rosto escureceu, e ele rapidamente concluiu que o misterioso paciente cozinheiro deveria ser o responsável por essa bagunça ridícula. Sem perder mais um segundo, Shawn decidiu firmemente que o homem deveria ser levado embora. O cozinheiro protestou alto, gritando que ele era inocente e que Levi e Jasper eram os verdadeiros culpados por tudo. Mas, por mais alto que gritasse, ninguém estava disposto a ouvir. O diretor então fez uma pergunta importante, calmamente: onde o cozinheiro tinha conseguido aqueles ingredientes?
Eles eram obviamente raros e extremamente caros. O cozinheiro respondeu rapidamente que Levi e Jasper haviam caçado os animais eles mesmos e os trouxeram até ele, e que ele simplesmente os cozinhou. O diretor tentou outro método. Com um tom sério, disse que, se o cozinheiro explicasse tudo honestamente, ele poderia arranjar um bom trabalho de cozinha para ele. No entanto, o cozinheiro teimosamente respondeu que não tinha interesse em trabalhar em nenhum lugar que não tivesse ingredientes de alta qualidade. Ao ouvir essa resposta, o diretor perdeu a paciência. Ele gritou alto que quase todos os ingredientes como os que haviam usado eram ilegais, e cozinhar assim, livremente, era absolutamente inaceitável. Logo o verdadeiro problema ficou claro. Os estômagos dos pacientes estavam simplesmente fracos demais para digerir uma comida tão poderosa e incomum. Percebendo o perigo, o diretor rapidamente ordenou que a equipe médica escoltasse as vítimas até a clínica para receberem tratamento. Depois de dar essas instruções, ele se virou para Levi e Jasper com uma expressão séria. Avisou que, de agora em diante, eles nunca mais deveriam dar ingredientes tão estranhos a outras pessoas. Naquele momento, o diretor suspirou silenciosamente. Com o caos constante causado por essas pessoas, ele realmente começou a se perguntar se viveria o suficiente para ver a velhice. Enquanto isso, a cena mudou para uma clareira tranquila onde os membros da equipe estavam descansando depois de passarem por tratamento de acupuntura. Eles estavam deitados no chão tranquilamente, e aos poucos começaram a acordar, recuperando a consciência lentamente. Steven se espreguiçou e bocejou antes de comentar que fazia total sentido eles terem dormido tão profundamente. Afinal, Jasper aparentemente os havia colocado no que ele brincou chamar de sono nível bebê. Naquele momento, Cheryl de repente tocou seu rosto e percebeu que sua pele havia se tornado incomumente suave e clara. Ao mesmo tempo, Vincent apertou os punhos e percebeu uma onda poderosa de força fluindo por todo o seu corpo. Frank então falou de repente, com entusiasmo. Ele disse que todos estavam tão distraídos com a recuperação que haviam totalmente ignorado a mudança mais importante. Apontando para os outros, ele explicou, incrédulo, que cada um deles havia realmente avançado para o nível 9. Frank então examinou sua própria energia cuidadosamente e rapidamente percebeu que também havia quebrado. Assim como os outros, ele havia alcançado com sucesso o 9º nível. O grupo inteiro ficou surpreso. Eles simplesmente não podiam acreditar que algo tão simples quanto a acupuntura os havia ajudado a alcançar uma quebra tão grande. Em suas mentes, os mestres que os trataram agora pareciam quase deuses imortais. Empolgado com sua nova força, Vincent decidiu testar imediatamente. Ele reuniu energia e se preparou para liberar sua habilidade poderosa conhecida como o aplauso bipolar de relâmpagos. Quando a energia se formou ao seu redor, seus companheiros assistiram em espanto. O poder liberado por um guerreiro de nível 9 criou uma formação que parecia incrivelmente impressionante. Vincent estava empolgado com o resultado. Com um grande sorriso, disse que, assim que voltassem, ele definitivamente queria agradecer adequadamente aos mestres por ajudá-los a alcançar tal nível. No entanto, antes que alguém pudesse comemorar mais, um pequeno drone voador se aproximou de repente. Com uma voz mecânica, anunciou que uma missão de emergência havia sido emitida e que eles precisavam retornar à sede imediatamente. Os meninos trocaram olhares confusos, incapazes de imaginar que tipo de crise havia surgido tão de repente. Mesmo assim, o dever vinha em primeiro lugar, então decidiram agradecer aos mestres depois e rapidamente partiram para sua missão. Enquanto viajavam para a sede das Forças Especiais, continuavam pensando em como a situação era inacreditável. Nenhum deles jamais imaginou que alcançariam o nível 9 de uma maneira tão inesperada. E tudo graças àqueles mestres misteriosos. Enquanto isso, de volta à sede, Tracy relatou que cerca de 1 hora antes o centro de monitoramento detectou ondas poderosas de energia pertencentes a um demônio de 8º nível. Quando os membros da equipe chegaram e ouviram esse relatório, ficaram chocados. A aparição de um demônio tão poderoso perto da cidade era extremamente grave. O oficial de um olho só adivinhou que recentemente demônios de 7º nível já haviam começado a aparecer ao redor da cidade um após o outro.
Agora que um demônio de 8º nível também havia aparecido, a situação estava se tornando muito mais perigosa. Trace explicou que, ao conectar todos os locais onde o demônio de 8º nível havia aparecido em um mapa, um caminho de movimento claro surgiu. O próximo ponto previsto era uma reserva natural localizada fora da cidade. Com base nesse padrão, eles suspeitavam que o acampamento dos demônios poderia estar escondido em algum lugar naquela área. No entanto, havia também outra possibilidade. O demônio poderia estar deliberadamente deixando rastros óbvios para atrair os humanos para uma armadilha. Poderia até ser nada mais do que uma encenação para confundi-los. Por causa desse risco, Trace enfatizou que guerreiros de baixo nível não podiam ser enviados para essa missão. Ao ouvir essa explicação, Steven finalmente entendeu o objetivo da chamada de emergência. A missão deles era verificar pessoalmente se a teoria de Trace estava correta. Vincent imediatamente ficou empolgado. Com confiança, disse que eram a equipe perfeita para o trabalho porque já haviam alcançado o 9º nível. Quando Trace ouviu essas palavras, seus olhos se arregalaram e seu rosto se contorceu de pura surpresa. Mas cada membro da equipe confirmou a afirmação de Vincent. Explicaram que os artesãos que haviam encontrado mais cedo os ajudaram a alcançar a quebra. Mesmo assim, Trace se manteve cautelosa. Disse que a situação era urgente e não havia tempo para uma avaliação completa, e ela não tinha certeza se a história deles poderia ser confiada. No entanto, o oficial de um olho só verificou a energia deles e confirmou que as ondas internas estavam realmente acima do nível 8, eles haviam realmente alcançado o nível 9. Ao ouvir essa confirmação, Trace finalmente soltou um suspiro de alívio. Isso era, na verdade, uma boa notícia, porque as chances de sobreviver a uma armadilha ou encontrar um acampamento de demônios haviam aumentado drasticamente. Ela então ordenou que, já que os membros da equipe agora eram guerreiros de nível 9, deveriam partir imediatamente com toda a força. Vincent respondeu confiantemente que, seja armadilha ou não, eles completariam a missão e voltariam em segurança. O oficial de um olho só pensou silenciosamente que voltar em segurança só seria possível se não encontrassem 2 demônios mais fortes que o nível 9. Ainda assim, ele afastou essas preocupações. Um demônio de 8º nível normalmente não revelaria a localização verdadeira de um acampamento, então provavelmente era uma armadilha. Felizmente, com sua força atual, eles deveriam ser capazes de sobreviver. Ele também se lembrou de que esses 4 tinham acabado de vir do departamento de psiquiatria falando sobre mestres misteriosos. Isso o deixou curioso sobre quem realmente eram esses mestres. Quando ele mais tarde soube das identidades dessas pessoas, ele ficou tão chocado que seu corpo inteiro tremeu de incredulidade. Logo, a equipe partiu para sua missão. Quando chegaram ao local, seus detectores mostraram estranhamente que nada estava ali. Eles não conseguiam entender por que não conseguiam sentir a energia de um demônio de 8º nível. Naquele momento, Frank percebeu algo incomum. Ele lentamente estendeu a mão no ar, e parecia que ele havia tocado algo invisível. De repente, seu rosto bateu nessa superfície invisível. Um segundo depois, os olhos de Frank se arregalaram de horror ao perceber o que era. Eles haviam acabado de caminhar direto para uma barreira de água. Em poucos momentos, toda a equipe se viu cercada por imponentes paredes de água. A barreira de água era uma habilidade natural dos demônios de nível 9, capaz de esconder todas as ondas de energia dos demônios. Ao mesmo tempo, seu sistema de detecção finalmente acionou alarmes. Ele relatou que vários demônios, variando do 6º ao 9º nível, estavam nas proximidades e aconselhou a equipe a se retirar imediatamente. Ao ouvir o aviso, a equipe percebeu instantaneamente a verdade. Este local era, de fato, um acampamento escondido de demônios. Frank rapidamente agarrou as mãos de seus companheiros de equipe e disse urgentemente que precisavam correr imediatamente antes que a situação piorasse. Mas, justo quando estavam prestes a se mover, algo repentinamente caiu do céu com incrível força e atravessou o tablet que Steven estava segurando. De volta à sede, os operadores relataram com preocupação que o sinal do detector sagrado havia sido perdido por um bom tempo, e toda a comunicação com a equipe havia desaparecido completamente. Naquele exato momento,
uma figura aterradora apareceu na clareira, um demônio de nível 9 conhecido como Kitsune Polar. Ela sorriu friamente, divertida por esses humanos terem realmente conseguido encontrar seu local. Os membros da equipe entenderam imediatamente a situação aterradora. Eles estavam enfrentando um demônio de nível 9 com um corpo inato de gelo, um inimigo muito além do que normalmente poderiam derrotar. Steven então acrescentou outra terrível realização. Como a barreira de água vinha de um demônio com um corpo inato de água, isso significava que definitivamente havia mais de um demônio de nível 9 presente. A Kitsune riu suavemente e lhes disse que, embora tivessem conseguido encontrar o ninho dos demônios, nenhum deles sairia vivo. Imediatamente depois, ela levantou a mão e liberou uma tempestade mortal de estalactites afiadas que caíram em direção aos humanos. Reagindo instantaneamente, Frank agarrou suas contas de oração e ativou sua técnica defensiva, criando uma cúpula dourada brilhante que protegeu toda a equipe. O escudo se mostrou incrivelmente forte. Cada estalactite que o atingiu se quebrou instantaneamente, explodindo em fragmentos inofensivos antes de atingir qualquer um dentro. Shiryu rapidamente reagiu e ativou a segunda forma de sua técnica secreta, a pílula de restauração Sixfold. Com as mãos firmes e uma expressão determinada, ela direcionou a energia de cura diretamente para Frank, na esperança de que a poderosa medicina o ajudasse a suportar a intensa pressão que ele estava enfrentando. Assim que a energia de cura se espalhou pelo ar, todos perceberam de repente um movimento acima deles. Algo apareceu no alto do céu e estava indo em direção à sua posição a uma velocidade impressionante. Em segundos, a figura se tornou clara. Era um demônio de 5º nível conhecido como Pica-Pau de Bico de Ferro, uma criatura aterrorizante com penas duras como metal e um bico gigantesco e afiado como uma lâmina. O demônio gritou alto e imediatamente ativou sua habilidade Bico de Ferro. Ele mergulhou diretamente para baixo e bateu com seu bico endurecido na cúpula dourada, atingindo com tanta força que uma grande rachadura se espalhou instantaneamente pela barreira protetora. Vendo a abertura surgir, Vincent não hesitou nem por um segundo. Ele correu em direção à rachadura e liberou sua técnica de relâmpago roxo, direcionando um poderoso raio de energia diretamente para o pica-pau atacando. A habilidade de relâmpago carregava um poder tremendo. No momento em que atingiu, o corpo do demônio se contraiu violentamente antes de cair do céu, completamente inconsciente, caindo pesadamente no chão abaixo. Mas o alívio momentâneo não durou muito. Quando olharam para cima novamente, perceberam que o pica-pau caído não estava sozinho. Um bando inteiro de pica-paus de bico de ferro estava agora voando em direção a eles, formando um enxame escuro. O céu rapidamente se encheu com gritos de demônios. O bando começou a atacar implacavelmente a cúpula dourada, com seus ataques se combinando com a chuva de estalactites mortais da demonia raposa. Simplesmente havia inimigos demais. Não importava o quanto tentassem, a equipe não conseguia acompanhar o número esmagador de ataques atingindo a cúpula. Frank apertou os dentes e lutou para manter a barreira com cada grama de força que lhe restava. Shiryu estava ao seu lado, constantemente o apoiando com energia de cura, mas mesmo juntos, ainda não era o suficiente. Vendo sua condição piorar, Shiryu rapidamente percebeu algo aterrador. Frank não conseguiria manter a cúpula de pé por muito mais tempo. No momento seguinte, seus medos se tornaram realidade. Ela viu de repente sangue jorrar da boca de Frank enquanto a imensa pressão começava a destruir seu corpo. As pernas de Frank finalmente cederam e ele caiu de joelhos. No momento em que desabou, a cúpula dourada brilhante piscou violentamente antes de desaparecer completamente. Enquanto Frank levantava a cabeça com dificuldade, viu um dos pica-paus de bico de ferro mergulhando diretamente em sua direção, com seu bico mortal apontado diretamente para sua testa. Mas, antes que o demônio pudesse atacar, uma rajada de vento violenta surgiu repentinamente por trás dele. A corrente poderosa cortou o ar e despedaçou vários dos pássaros atacantes. No centro da clareira, uma simples bengala de repente se transformou em uma espada afiada. A arma disparou com uma velocidade impressionante, indo diretamente em direção à demonia raposa, que conseguiu mal desviar do ataque no último segundo. A raposa estreitou os olhos ligeiramente enquanto pousava em um galho.
Ela reconheceu silenciosamente que quem controlava aquela arma possuía uma força considerável. A espada voadora continuou a persegui-la pela floresta. Ela saltava graciosamente entre as árvores enquanto pensava consigo mesma que o poder dos humanos de 9º nível era realmente impressionante. De repente, uma explosão ensurdecedora sacudiu toda a clareira, enviando poeira, galhos quebrados e ondas de energia em todas as direções. Steven reuniu toda a força restante em seu corpo. Com um rugido, ele liberou uma de suas técnicas mais poderosas, despejando toda a sua energia restante no ataque. Vincent rapidamente se juntou a ele. Colocando a mão no chão, ele invocou 2 enormes relâmpagos polares que dispararam para cima com um poder ofuscante. No entanto, enquanto se concentrava no feitiço, Vincent não percebeu completamente algo aterrador. Naquele exato momento, a Kitsune havia aparecido silenciosamente atrás dele. Vendo a oportunidade perfeita, ela calmamente formou uma lança de gelo usando sua habilidade e lançou a arma mortal diretamente em direção às costas de Vincent. Quando Vincent finalmente se virou, seu coração quase parou. Uma lança de gelo afiada como uma lâmina já estava voando em sua direção. No último instante antes do impacto, a última coisa que ele viu foi Shiryu de repente se colocando à frente dele, virando as costas para o ataque que se aproximava. Ela correu para frente sem hesitar para protegê-lo. A lança de gelo perfurou diretamente seu corpo, atravessando completamente seu peito. O sangue imediatamente se derramou de sua boca. Vincent observou em horror absoluto enquanto o corpo de Shiryu se enfraquecia e começava a desabar em direção ao chão. Agindo por instinto, Vincent se atirou para frente e a pegou antes que ela pudesse cair. Ele a segurou em seus braços e rapidamente criou um escudo protetor ao redor de ambos. Olhando para baixo, ele viu que o corpo de Shiryu estava completamente ensanguentado. No entanto, apesar do ferimento terrível, ela lhe disse suavemente que, estranhamente, não sentia nenhuma dor. Usando a técnica de recuperação 6-fold novamente, Shiryu direcionou a energia de cura para si mesma. Nesse momento, Steven e Frank correram até eles, ambos gravemente feridos também. Vincent falou rapidamente, sua voz tensa. Ele os avisou que a formação defensiva que os protegia não duraria muito mais e ordenou que saíssem imediatamente. Steven acenou com a cabeça e reuniu o restante de sua força. Ele ativou uma habilidade poderosa chamada Vórtice Bipolar, que abriu um portal giratório no ar. Com urgência na voz, ele gritou para seus companheiros se apressarem e escaparem pelo portal antes que os demônios pudessem detê-los. Nesse momento, Shiryu lançou outro feitiço. Ela invocou todas as pílulas celestiais que ainda possuía e as enviou voando em direção a Frank e Steven. Os 2 homens ficaram horrorizados quando perceberam o que ela havia feito. Ela acabará de lhes dar as últimas pílulas celestiais que estavam ajudando a mantê-la viva. Calmamente, ela explicou que a formação precisava ser sustentada pela energia dela de fora. Vincent acrescentou silenciosamente que, se ele entrasse no portal, a formação colapsaria imediatamente. Shiryu já estava alcançando seu limite, e alguém tinha que ficar. Ele lhes disse firmemente que precisavam sobreviver e relatar tudo o que aconteceu ali para o departamento e o restante do comando. Frank gritou em pânico ao perceber o que Vincent e Shiryu pretendiam fazer. Mas, naquela hora, o portal já começava a puxá-lo e Steven para dentro. Antes de desaparecerem completamente, Vincent os olhou e calmamente disse que, na próxima vida, com certeza se tornariam camaradas novamente. Enquanto isso, vários demônios poderosos surgiram da floresta: o manti ceifador, o lobo de 2 cabeças e o leopardo de 3 caudas, todos monstros de 7º e 8º nível prontos para destruir a cúpula protetora. Enfrentando o que parecia ser seus últimos momentos, Vincent finalmente reuniu coragem para confessar seus verdadeiros sentimentos para Shiryu. Ele lhe disse calmamente que sempre gostou dela. Ele explicou que, quando entrou para o dever sagrado, era completamente inexperiente. Foi Shiryu quem o guiou, cuidou dele e lhe deu a motivação para se tornar mais forte. Naquele exato momento, a cúpula foi cercada por outro inimigo aterrador, um demônio de 6º nível conhecido como a Centopeia Titânica. Shiryu sorriu levemente e respondeu que sempre o ajudou porque ele era sincero e bondoso. Ela admitiu que adorava ver ele sorrir.
Ouvindo essas palavras, Vincent lhe disse suavemente que amava seu sorriso da mesma forma. Ele então admitiu que a formação protetora estava prestes a cair. Com tristeza na voz, sugeriu que eles terminassem suas vidas juntos antes que os demônios pudessem tocá-la. Cheryl acenou com a cabeça sem hesitar. Ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa, desde que pudesse ficar ao lado da pessoa que amava. Vincent então começou a preparar o feitiço final. Ele ativou uma técnica proibida que exigia seu próprio sangue como sacrifício para realizar a execução final. Mas, de repente, uma enorme explosão irrompeu exatamente onde a cúpula havia estado, despedaçando a centopeia titânica em pedaços. Assustada pela explosão, a demoníaca raposa rapidamente saltou para longe da área e observou a cena de uma distância segura. Ela estava genuinamente surpresa. Esses humanos pareciam completamente desprovidos de medo da morte. Enquanto isso, longe do campo de batalha, Frank e Steven conseguiram escapar através do portal e chegaram a um local seguro. Frank imediatamente se levantou e insistiu que eles precisavam relatar tudo para Sade o mais rápido possível. No entanto, antes que pudessem se mover, uma sombra repentina caiu de cima e lançou um ataque vindo do ar. O estranho mirou uma brutal rasteira diretamente na cabeça de Steven. No último segundo, Frank reagiu e invocou outra cúpula dourada para proteger seu parceiro. Mas a força do atacante era aterrorizante. Com apenas um golpe, a cúpula dourada começou a rachar. O demônio então subiu novamente ao ar e disparou uma explosão massiva de energia diretamente em direção a Steven. O impacto foi devastador. Ambos os homens foram lançados violentamente contra uma árvore, e seus ferimentos começaram a sangrar pesadamente. Quando levantaram suas cabeças com dor, viram um demônio humanoide em pé acima deles, com uma aparência estranhamente humana, mas claramente monstruosa. A criatura não falou nenhuma língua humana. Ela soltou apenas um sibilo perturbador. Era um demônio de nível nacional aterrorizante e uma barata. No começo, o demônio baratinho encarou os dois homens com uma expressão estranha de confusão, quase como se estivesse estudando presas desconhecidas. Então, sem aviso, levantou a perna e a balançou para baixo com uma força brutal, claramente com a intenção de esmagar a cabeça de Steven com um único golpe devastador. Mas antes que o chute pudesse atingir seu alvo, Frank de repente se levantou do chão, apesar de seus ferimentos. Com um surto de determinação, ele correu novamente em direção ao demônio baratinha e invocou seu dome dourado protetor para bloquear o ataque que se aproximava. Enquanto mantinha a barreira no lugar, Frank se virou com urgência para Steven e gritou para que ele saísse imediatamente. Sua voz estava tensa e desesperada, sabendo que ficar ali por mais tempo só levaria à morte certa. Steven se levantou lentamente e se apoiou fortemente em sua bengala. Respirando com dificuldade, ele disse que a aura do monstro era muito mais aterrorizante do que os demônios de nona classe que haviam enfrentado antes. A pressão que vinha daquela criatura era esmagadora. Só de estar na frente dela, seu corpo se sentia pesado e rígido, quase como se correntes invisíveis o impedissem de se mover. Ainda assim, Steven explicou em voz baixa que, se ele não tivesse quebrado recentemente o limite para a nona classe, nem mesmo teria sido capaz de tentar o feitiço que estava prestes a usar. Ao ouvir essas palavras, Frank empalideceu de horror. Naquele instante, ele entendeu exatamente o que Steven pretendia fazer. Sem hesitar, Frank levantou o braço e avançou, determinado a ganhar tempo para seu amigo. Ele sabia muito bem que, assim que Steven completasse aquela técnica, não haveria mais volta. Frank ativou sua habilidade chamada Punho Furioso de Araki e lançou um poderoso soco diretamente contra o rosto do demônio baratinha. Ele usou até a última gota de força naquele golpe, canalizando sua energia restante para um único ataque desesperado. No entanto, o demônio mal reagiu. Ele parecia completamente desinteressado na tentativa de Frank de lhe causar dano, como se o ataque fosse apenas um incômodo. No momento seguinte, o demônio baratinha simplesmente avançou com um chute. Sua perna acertou o estômago de Frank com um poder aterrador, fazendo-o voar violentamente pelo chão. Sangue jorrou da boca de Frank enquanto ele se chocava contra o lado. Mas, mesmo assim, Steven continuou a preparar seu feitiço sem parar.
Ao redor dele, poderosas correntes de vento começaram a girar rapidamente, circulando seu corpo como uma tempestade crescente. Steven falou calmamente, explicando que usaria o próprio vento como se fosse um pincel em sua mão. Enquanto se concentrava no feitiço, memórias começaram a surgir em sua mente. Há muito tempo, ele havia visitado um cemitério tranquilo. Frank estava lá com ele naquele dia, junto com um menino pequeno que ficava em silêncio ao lado das sepulturas. O menino começou a chorar e admitiu que sempre tinha medo sempre que Steven saía para uma missão. Ele confessou que se preocupava constantemente com o fato de que, um dia, Steven poderia nunca mais voltar. O menino sabia que Steven era um verdadeiro guerreiro que protegia as pessoas comuns, assim como seus próprios pais haviam feito. Mesmo entendendo seu dever, o medo de perdê-lo ainda preenchia seu coração. A criança lhe disse algo que Steven nunca esqueceria. Se um guerreiro algum dia escolhesse morrer, deveria lembrar que alguém o esperava, sonhando em vê-lo voltar vivo. O menino disse que, se Steven desaparecesse, então seu próprio mundo também desapareceria. Naquela época, Steven se agachou e levantou o dedo indicador, criando um pequeno redemoinho na frente do menino. Sorrindo suavemente, ele disse que estava estudando os escritos misteriosos do Livro do Céu. Naquele momento, Steven fez uma promessa silenciosa ao menino, uma que ele esperava nunca ter que quebrar. Voltando ao presente, Steven continuou seu feitiço e declarou que a própria terra se tornaria como papel sob seu controle. O demônio Baratinha percebeu que a situação estava ficando perigosa e imediatamente correu em direção a ele. Seu plano era simples, atacar Steven antes que o feitiço fosse completado. Mas, mais uma vez, Frank se jogou na luta. Com a última força que lhe restava, ele avançou e forçou o demônio a se afastar de Steven. Ofegante, ele disse que, se Steven estivesse determinado a terminar sua técnica, então, na próxima vida, ele ficaria feliz em se tornar seu escudo. Infelizmente, o corpo de Frank já havia alcançado seu limite. O demônio bloqueou facilmente seu ataque e o agarrou pela cabeça com uma mão brutal. No momento seguinte, o demônio apertou sua mão e esmagou o crânio de Frank, matando-o instantaneamente. Depois disso, o monstro casualmente jogou o corpo sem vida e coberto de sangue de Frank de lado, como se fosse um pedaço de lixo. Mas os ventos que giravam ao redor de Steven imediatamente puxaram o cadáver para o centro da tempestade, e o sangue de Frank começou a se misturar com as correntes violentas do ar. O demônio deu um passo para trás e observou com curiosidade. Ao redor de Steven, uma esfera estranha feita de sangue e vento começou a girar cada vez mais rápido. Steven falou calmamente, dizendo que, a partir daquele momento, seu próprio sangue serviria como tinta para sua técnica final. De repente, uma explosão estrondosa irrompeu. O demônio se inclinou levemente para o lado, completamente confiante de que tal ataque jamais poderia lhe causar dano. No entanto, apenas um segundo depois, ele percebeu algo inesperado, um arranhão profundo apareceu em sua bochecha. Quando o demônio olhou para cima novamente, ele viu uma visão horrível. Onde Steven havia ficado, apenas seus ossos permaneciam de pé. Toda a carne havia sido retirada, mas os ossos ainda estavam firmemente eretos. O demônio Baratinha ficou olhando com incredulidade. Naquele momento, o demônio Raposa voou até ele. Ela perguntou calmamente se eles deveriam adiar o ataque planejado à cidade. O demônio Baratinha respondeu na linguagem áspera dos demônios, dando sua resposta com frieza. Ao ouvir, a raposa apenas inclinou a cabeça em obediência. Enquanto isso, bem longe, na sede, o oficial de um olho só estava estudando os contratos de emprego das forças especiais preparados para Levi e Jasper. Ele não conseguia entender por que Tracy havia decidido fazer tais acordos. Sem eles, aqueles dois homens nunca teriam obtido sua força atual. Pensando nisso cuidadosamente, ele decidiu que, não importa o que acontecesse, ele ainda era o guerreiro mais forte da unidade e não poderia deixar as coisas se desenvolverem dessa forma. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com força e Tracy entrou apressada. Ela gritou desesperadamente que os membros da equipe de dever sagrado haviam desaparecido completamente. O homem de um olho sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ouvir a notícia.
Não muito tempo depois, ele chegou pessoalmente ao campo de batalha onde o esqueleto de Steven ainda permanecia de pé. Tomado pela dor, o homem de um olho lentamente caiu de joelhos diante dos restos. Tracy explicou que outra equipe de busca havia sido enviada mais cedo. Mas o homem de um olho respondeu com raiva que, se um grupo de guerreiros de nona classe já havia sido destruído ali, enviar outra equipe só os levaria para a morte. Ele disse que sozinho era mais forte do que a nona classe, então iria ele mesmo. Quando ele realmente olhou ao redor do campo de batalha, seu rosto se contorceu de horror com a devastação que viu. Virando-se ligeiramente, ele notou outro corpo caído próximo. Quando reconheceu o corpo mutilado de Frank, todo seu corpo tremeu de choque e tristeza. Incapaz de suportar a visão, ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Após um momento, ele cuidadosamente levantou o corpo de Frank e se preparou para levá-lo embora. Então, ele falou baixinho ao esqueleto de Steven, dizendo que ele tinha feito bem e que poderia finalmente descansar. No entanto, quando ele tocou o ombro de Steven, de repente sentiu um flash de energia passando entre sua mão e os ossos. Percebendo que era uma poderosa energia residual interna, ele se ajoelhou e colocou a mão na grama abaixo de si. Momentos depois, um enorme selo brilhante apareceu no chão. Uma energia poderosa começou a cercar o corpo do homem de um olho. Ao observar de perto, ele entendeu que Steven havia deixado uma mensagem final dentro da energia. A mensagem revelou que o destino final deles realmente havia sido o acampamento dos demônios. Estava escondido atrás de uma barreira invisível que ocultava sua energia. Havia também um enorme bando de pica-paus de bico de ferro de quinta classe capazes de perfurar armaduras, junto com um demônio de corpo de gelo de nona classe e um demônio poderoso de percepção. A mensagem de Steven também confirmou que um daqueles demônios possuía força de nível nacional. Logo depois, o selo brilhante liberou correntes de energia para o céu, se espalhando para fora e formando uma cúpula protetora. A cúpula continuou se expandindo até que finalmente cobriu toda a cidade. O guerreiro de um olho percebeu que a técnica continha uma quantidade incrivelmente poderosa de energia interna deixada por Steven. Foi uma formação criada por um guerreiro cuja força havia ultrapassado o 9º nível. À medida que a estrutura poderosa se espalhava pelo ar, Levi e Jasper também notaram símbolos estranhos e brilhantes flutuando acima de suas cabeças, como pedaços de escrita flutuante. Logo, uma das correntes brilhantes de energia se estendeu muito além das muralhas da cidade. Ela viajou pela distância e finalmente alcançou um jovem garoto loiro que estava quieto em algum lugar fora da cidade. Esse garoto era Silas, o neto de Steven, o mesmo garoto que um dia esperou pelo retorno de seu avô das perigosas missões. Há muito tempo, Steven havia prometido ao garoto algo. Se um dia ele falhasse em retornar da batalha, usaria esse poder especial para enviar a ele uma despedida final. Quando Silas olhou para o céu, letras brilhantes começaram a se formar lentamente à sua frente, moldando-se em uma mensagem deixada por seu avô. Enquanto o garoto começava a ler a mensagem, seus olhos rapidamente se encheram de lágrimas que ele não conseguia mais conter. Na carta, Steven explicava gentilmente que, infelizmente, ele teve que deixar Silas para trás e pediu para que ele cuidasse de si mesmo a partir de agora. Ele admitiu que a vida sem a família não seria fácil para o garoto. Mas, ao mesmo tempo, Steven acreditava profundamente na força de Silas e sabia que ele conseguiria superar as dificuldades que viriam. Steven escreveu que nunca quis abandoná-lo assim. Mas também sabia que grande poder traz grandes responsabilidades. Cada pessoa nesse mundo tem deveres que não pode evitar. Silas entendia essa verdade melhor do que ninguém, talvez até antes de Steven ter se dado conta disso. Com apenas 12 anos, Silas já havia ingressado na Academia Taoísta Avançada, e Steven sempre se sentiu imensamente orgulhoso dele. Não importava qual caminho o garoto escolhesse seguir no futuro, Steven sinceramente esperava que ele sempre fizesse escolhas das quais pudesse se orgulhar. Ele incentivou Silas a ouvir seu coração, a encontrar alegria na vida e a aproveitar o tempo que tinha neste mundo, porque a vida de uma pessoa é curta e nunca deve ser desperdiçada com arrependimentos. Nas linhas finais da mensagem, Steven escreveu que seu maior desejo era que Silas vivesse de forma honesta, feliz e próspera.
Seu avô e seus pais o amavam profundamente e só desejavam o melhor para o seu futuro. Enquanto isso, longe da cidade, Raven e o demônio urso ferido conseguiram escapar do campo de batalha e cambalearam em direção a um lugar que parecia um pouco mais seguro. O urso ferido continuava soluçando alto, reclamando repetidamente que havia sido enganado e traído. Arrastar a enorme criatura estava sendo exaustivo para Raven. Depois de um tempo, ele começou a pensar que abandonar o urso poderia ser a melhor opção, já que escapar sozinho seria muito mais fácil. No entanto, justo quando ele estava pensando em deixar o urso para trás, uma mão apareceu repentinamente por trás dele. Antes que ele pudesse reagir, alguém agarrou o demônio corvo com força e apertou seu corpo em um aperto poderoso. O atacante era um demônio gorila chamado Gargamo. Segurando o corvo firmemente, ele começou a balançá-lo com raiva enquanto falava sobre algo relacionado às decisões do chefe. O corvo rapidamente afirmou que não fazia ideia do que Gargamo estava falando. Então, o corvo de repente se lembrou de algo. Um dos demônios havia sugerido ao chefe que demônios e humanos poderiam tentar viver em paz juntos. Raven havia se oposto fortemente a essa ideia. Para ele, a ideia de paz com os humanos era ridícula, como se os humanos estivessem tentando negociar paz com porcos que eles planejavam matar. Ele admitiu que havia informado diretamente ao rei sobre essa sugestão estranha. Em sua opinião, ele não havia feito nada de errado, porque estava irritado por alguém ter ousado sugerir tal bobagem. Quando o rei soube da situação, exigiu que o demônio que sugeriu a ideia se explicasse. Mas o rei não gostou da proposta de jeito nenhum. Sem hesitar, ele simplesmente matou o demônio que teve a ousadia de sugerir a coexistência pacífica. Agora Gargamo finalmente percebeu que Raven havia sido responsável por expor aquele demônio. Foi por isso que Gargamo veio para se vingar. Raven tentou desesperadamente se explicar e acalmar o gorila, mas Gargamo não mostrou misericórdia. Com força brutal, ele esmagou o corvo e o rasgou ao meio. Depois, ele simplesmente jogou o corpo quebrado perto de uma pilha de lixo e saiu sem olhar para trás. Por um breve momento, memórias de seu passado passaram por sua mente, imagens de quando sua mãe ainda estava viva. Enquanto isso, a história mudava novamente, desta vez retornando à clínica psiquiátrica. Já tarde da noite, Jasper percebeu de repente que seu relógio estava desaparecido. Levi olhou para ele com curiosidade e perguntou onde ele poderia tê-lo perdido. Mas Jasper não conseguia lembrar de jeito nenhum. Vendo sua frustração, Levi gentilmente se ofereceu para ajudá-lo a procurar. Os dois começaram a procurar pela sala, rastejando pelo chão e checando sob as camas. Logo perceberam que o relógio não estava na sala. Jasper provavelmente o tinha deixado cair em algum lugar lá fora, no pátio. No entanto, depois de procurar cuidadosamente no pátio, ainda não encontraram nada. Levi então sugeriu que eles verificassem do lado de fora da clínica. Os dois garotos logo caminharam pela rua tranquila do lado de fora da clínica. Mesmo que Jasper duvidasse de que o relógio estivesse lá, continuaram procurando mesmo assim. Justo então, faróis brilhantes apareceram repentinamente atrás deles na estrada. Alguém estava dirigindo em direção a eles. À medida que o veículo se aproximava, perceberam que era uma grande motocicleta e o piloto que estava nela parecia enorme. A princípio, Jasper ficou assustado, pensando que algum tipo de fantasma ou monstro estava seguindo-os. Mas a motocicleta simplesmente passou por eles antes de parar repentinamente perto. Quando olharam mais de perto, viram que o piloto era na verdade um demônio gorila de cabelo verde. Era ninguém menos que Gargamo. Naquele momento, uma notificação do sistema apareceu na mente de Levi, informando que tinha detectado uma fonte de alimento de alta energia capaz de eliminar a fome por um mês inteiro. Enquanto isso, os garotos cochichavam entre si e, de alguma forma, chegaram à conclusão estranha de que o gorila pilotando uma motocicleta realmente parecia meio fofo. Ouvindo a reação deles, o gorila ficou envergonhado. Não podia acreditar que os humanos realmente achavam ela fofa e começou a se perguntar se os humanos poderiam não ser tão terríveis quanto todos diziam. Levi decidiu que poderia ser uma boa ideia tentar se comunicar com o gorila, então ele caminhou lentamente em direção a ela.
Mas de repente o gorila fez um biquinho e mandou um beijo para os garotos, o que os deixou completamente surpresos. Nesse momento, Levi e Jasper perceberam que haviam cometido um grande erro ao chamá-la de fofa. Sem dizer mais uma palavra, os dois garotos rapidamente decidiram que o melhor seria sair dali e correram o mais rápido que puderam. Depois que saíram, o gorila levantou a cabeça e notou alguém familiar se aproximando. O recém-chegado lhe disse que o rei havia ordenado que ela retornasse imediatamente ao acampamento dos demônios. Mas o gorila ignorou a ordem e simplesmente deu um soco em seu rosto. O golpe foi tão poderoso que a cabeça do demônio louva-a-Deus foi instantaneamente arrancada. Depois, o gorila calmamente ligou sua motocicleta e partiu. No entanto, o louva-a-Deus não havia vindo sozinho. O resto dos demônios estava escondido sob a barreira de água. Quando viram seu companheiro ser morto, correram para fora, determinados a caçar o traidor que o rei estava procurando. O que eles não perceberam foi que o próprio gorila havia revelado secretamente sua localização para os humanos. Alguns dos demônios louva-a-Deus correram atrás do gorila que fugia, enquanto outros correram em direção a Levi e Jasper, que ainda não tinham ideia de que estavam sendo caçados. Quando os garotos ouviram um som estranho atrás deles, se viraram e de repente viram uma enorme mantícora parada bem na frente deles. Surpreendentemente, eles não estavam nem um pouco assustados. Naquele momento, o gorila pegou um tufo de cabelo da mão e jogou no chão. Essa era sua habilidade inata. Era uma técnica de 8º nível conhecida como corpo astral. O tufo de cabelo que o gorila havia jogado no chão de repente brilhou com energia. Em um instante, ele se transformou em vários clones idênticos do gorila, e sem hesitar, eles partiram diretamente em direção às louva-a-Deus atacantes. Ao mesmo tempo, um dos enormes demônios louva-a-Deus pairou sobre os pacientes indefesos, levantando seus braços em forma de foice enquanto se preparava para batê-los. Antes que pudesse atacar, um dos clones do gorila saltou pelo ar com uma velocidade impressionante. Com um único soco poderoso, ele arrancou a cabeça do louva-a-Deus. Nesse momento, o sistema notificou o protagonista que o corpo do demônio estava tão danificado que não poderia ser usado como uma iguaria apropriada. No entanto, ainda poderia servir como comida de baixo nível, se necessário. O gorila parecia extremamente satisfeito com o desenrolar da situação. Ver os louva-a-Deus derrotados espalhados pelo chão claramente a agradava. Ela então olhou de volta para os meninos e piscou para eles de maneira brincalhona. O gesto os horrorizou mais uma vez. No segundo seguinte, os clones se dissolveram no ar, desaparecendo em pequenas nuvens de fumaça que flutuavam. Enquanto isso, o verdadeiro gorila acenou casualmente com a mão para os meninos, dando-lhes um alegre adeus, como se fossem velhos amigos. Enquanto se afastava, ela pensou para si mesma que talvez demônios e humanos devessem tentar ser amigos, em vez de inimigos. Vendo ela partir, os meninos trocaram olhares confusos. Ambos concordaram que esse gorila parecia extremamente estranho e provavelmente tinha sérios problemas na cabeça. Enquanto isso, o guerreiro de um olho voltou para a sede e imediatamente informou a Tracy sobre o terrível demônio de nível nacional que haviam encontrado. Ele lhe entregou a mensagem que Steven havia deixado para trás e explicou que, devido à habilidade inata do demônio de nível 9 chamada Cortina de Água, eles não haviam conseguido determinar quantos inimigos estavam presentes ou quão poderosos eram. A equipe do Sagrado Dever havia sacrificado suas vidas só para reunir essas informações. Era difícil para o homem de um olho admitir, mas ele explicou que, após reavaliações recentes da inteligência e força dos demônios, um demônio de nível nacional estava muito além do seu nível. Comparado a tal criatura, ele mesmo não era forte o suficiente. Ouvindo isso, Tracy de repente percebeu algo aterrorizante. Esse demônio já devia ter enviado seus subordinados para a cidade mais cedo para observar secretamente os humanos e reunir informações. Ela se levantou abruptamente da cadeira, seu rosto pálido com a realização, e declarou que o demônio provavelmente estava se preparando para lançar um ataque completo à cidade. Enquanto isso, Levi e Jasper ainda estavam vagando pelas ruas da cidade, continuando a busca pelo relógio perdido. Ao passar por um dos edifícios de apartamentos, eles de repente se lembraram de que a mesma mulher que havia feito aquela deliciosa sopa de cobra para eles morava ali.
Jasper disse que, embora ainda não tivessem encontrado o relógio, deveriam visitar a mulher mesmo assim. Levi concordou e sugeriu que comprassem um pequeno presente para não chegarem de mãos vazias. Logo entraram em uma pequena mercearia. A vendedora imediatamente ficou aterrorizada ao perceber que os dois meninos estavam usando pijamas de hospital psiquiátrico. Levi se aproximou educadamente do balcão e explicou que queriam comprar uma caixa de leite como presente para a amiga deles. No entanto, eles admitiram timidamente que não tinham dinheiro. A pobre garota atrás do balcão estava tremendo de medo. Ela claramente não queria entregar o produto de graça, mas ao mesmo tempo, estava com medo de discutir com pessoas que acreditava estarem mentalmente instáveis. No final, ela nervosamente lhes disse que poderiam levar a caixa de leite de graça. Depois de sair da loja, os meninos logo chegaram à casa da mulher. Como já era tarde da noite, decidiram que seria melhor não acordá-la. Então, eles silenciosamente deixaram a caixa de leite ao lado da porta e se prepararam para voltar à clínica. Na manhã seguinte, a filha de Sophie encontrou a caixa parada fora da porta do apartamento e contou para a mãe sobre isso. Sophie abriu a porta e ficou surpresa ao ver que uma caixa de leite inteira havia sido deixada ali. Ela se perguntou em voz alta quem poderia ter deixado tal presente. A conversa delas foi ouvida por um vizinho careca e de meia idade que morava perto. O homem rapidamente saiu do apartamento e afirmou que o leite na verdade pertencia a ele. Segundo ele, o entregador deve ter deixado acidentalmente no endereço errado. Sofia perguntou educadamente se ele tinha certeza de que o pedido realmente era dele. O homem de repente ficou furioso e começou a gritar. Ele disse que alguém como ela não tinha direito de acusá-lo de mentir, especialmente quando sua situação financeira tornava tal suspeita ridícula. Sophie explicou rapidamente que não queria ofender e não entendia por que ele estava reagindo tão agressivamente. Mas o homem ficou ainda mais ameaçador. Ele avisou que se ela continuasse se metendo nos assuntos dos outros, ele iria até a escola de sua filha e espalharia rumores sobre ela. Assustada, Sophie abaixou a cabeça, pediu desculpas e voltou para o apartamento. Mais tarde, o filho dele perguntou por que ele havia trazido outra caixa de leite para casa. O homem respondeu orgulhosamente que alguém havia deixado para a mulher do apartamento ao lado, mas ele havia pegado para si porque ela não tinha poder para impedi-lo. De repente, ele sentiu uma estranha vertigem se espalhando pela cabeça. Em segundos, suas pernas cederam sob ele e ele desabou pesadamente no chão. Enquanto isso, a história mudou para outra clínica onde o Dr. Lee trabalhava. Ele estava ligando com raiva para o diretor do hospital psiquiátrico, reclamando que ele havia assinado um acordo de cooperação recentemente e já havia recebido dezenas de pacientes. Nesse momento, uma enfermeira correu para o escritório dele e nervosamente lhe contou que aqueles dois homens haviam vindo novamente. O médico olhou para ela horrorizado, imediatamente percebendo de quem ela estava falando. Ele caiu de joelhos e gritou em pânico. Em sua mente, aqueles dois já deveriam ter sido devorados por um demônio de 7º nível há muito tempo. Eles já deveriam estar mortos e enterrados. Mas naquele exato momento, seus piores medos foram confirmados quando Levi e Jasper entraram casualmente no escritório dele. Eles explicaram alegremente que o doutor tinha sido tão amigável com eles antes que eles sentiram saudades e queriam visitá-lo. Logo então o telefone tocou. O diretor Shawn estava ligando e informou calmamente ao médico que ele havia se esquecido de mencionar algo importante e Levi e Jasper haviam sobrevivido. Ele explicou que não esperava que eles sobrevivessem também, mas aparentemente haviam escapado secretamente durante a noite. Como agora podia ouvir suas vozes no escritório, presumiu que eles haviam vindo visitar o doutor. Ouvindo tudo isso, lágrimas de desespero começaram a rolar lentamente pelo rosto do médico. Ele percebeu que o diretor o havia enganado para assinar aquele acordo de cooperação e brincado com seus sentimentos. Naquele momento, ele jurou que nunca o perdoaria. Sem mais palavras, ele agarrou os meninos pelos ombros e os empurrou apressadamente para fora de seu escritório, dizendo para não voltarem mais. Ele explicou que, além de lidar com incontáveis pacientes, também tinha questões financeiras para resolver naquele dia, então simplesmente não tinha tempo para lidar com eles.
Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, perceberam uma grande multidão reunida no saguão assistindo a algo que estava acontecendo. Levi de repente percebeu que reconhecia uma das vozes. Parecia a de Sofia. Aconteceu que Sofia estava no meio de uma briga com a esposa do homem que havia desmaiado mais cedo. A mulher furiosa acusava Sofia de seduzir seu marido e causar um derrame nele. A esposa zangada agarrou Sofia pelos cabelos e começou a balançá-la violentamente, exigindo que ela confessasse algo que nunca fizera. Então, ela levantou a mão, se preparando para dar um tapa em Sofia. Mas antes que o golpe pudesse atingir, Levi correu para frente e agarrou o pulso da mulher. Ele calmamente lhe disse que bater em alguém assim estava errado. A mulher o encarou em choque e raiva, exigindo saber quem ele pensava que era. Então ela percebeu as roupas que ele estava usando e se deu conta de que eram pijamas de hospital psiquiátrico. Ela imediatamente gritou que ele devia estar louco e ordenou que o deixasse ir. Ao mesmo tempo, Jasper correu até Sofia e a ajudou a se levantar. Duas pessoas próximas começaram a apoiar a esposa zangada, perguntando em voz alta como Sofia poderia ousar chamar um psicopata para defendê-la. Quando a multidão percebeu que Levi e Jasper eram na verdade pacientes psiquiátricos, muitas pessoas rapidamente recuaram com medo. Sofia agradeceu silenciosamente aos meninos por ajudá-la e pediu para Levi soltar a mulher. Mas Levi balançou a cabeça e respondeu que, como ela tentou machucar Sofia, merecia aprender uma lição adequada. A mulher olhou diretamente nos olhos selvagens do garoto, quase assustadores. Naquele olhar perturbador, sua imaginação começou a correr solta, imaginando todo tipo de coisa aterrorizante como aqueles mesmos olhos poderiam parecer enquanto ele a torturava sem misericórdia. Sobrecarregada pelo medo e pela vergonha que subiam dentro dela, ela de repente começou a chorar. Entre soluços, jurou repetidamente que nunca mais cometeria um erro tão terrível, prometendo com sinceridade trêmula que realmente tinha aprendido a lição. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, Sofia enxugou os olhos e olhou para os meninos com incerteza. Com uma voz baixa, perguntou a ele se aquela caixa de leite que haviam mencionado realmente tinha sido deixada ali especificamente para ela. Jasper assentiu casualmente e explicou que os meninos haviam colocado a caixa silenciosamente na porta dela na noite anterior. Segundo ele, era apenas uma maneira pequena deles mostrarem gratidão pela sopa de cobra que ela preparou gentilmente para eles. Ao ouvir isso, o rosto da garota se suavizou em um sorriso acolhedor, embora seus olhos logo se enchessem de lágrimas novamente. Claramente tocada pela gentileza deles, agradeceu aos meninos repetidamente pelo leite, com a voz cheia de sincera apreciação. Foi então que o doutor lhe interrompeu abruptamente a conversa. Com uma expressão severa, agarrou os meninos firmemente pelas golas e os repreendeu, dizendo que eles não podiam simplesmente andar pela área do hospital sem rumo, como se não tivessem nada melhor para fazer. Nesse exato momento, Christopher apareceu de repente atrás do médico, acompanhado de vários seguranças imponentes e uma mulher bem vestida. Ela explicou calmamente que o jovem mestre havia vindo pessoalmente hoje para revisar e determinar o nível de apoio financeiro que o hospital receberia. O médico imediatamente soltou Jasper e Levi, empurrando-os de lado sem hesitar. Então, apressou-se em direção a Christopher com um grande entusiasmo, agradecendo energeticamente por sua presença e apertando sua mão como se estivesse cumprimentando um importante benfeitor. Enquanto trocavam cumprimentos, Christopher percebeu de repente que seus novos amigos estavam por ali. Reconhecendo-o imediatamente, os meninos se aproximaram e explicaram casualmente que haviam vindo ao hospital visitar um velho conhecido. Ao ouvir isso, Christopher sorriu e falou sem hesitar. Como o Dr. Lee era claramente amigo de seus amigos, ele decidiu que não seria necessário uma auditoria complicada no hospital e anunciou que a instituição receberia simplesmente o maior nível de ajuda financeira. Após tomar essa decisão generosa, Christopher acrescentou que planejava levar Jasper e Levi com ele por um tempo. Primeiro, eles tomariam um banho adequado, e depois ele pessoalmente garantiria que voltassem para casa em segurança. Quando um carro elegante parou em frente a eles, Christopher virou-se para o mordomo com curiosidade. Perguntou por que as forças especiais estavam aparecendo em todos os lugares ultimamente, já que havia notado que as patrulhas aumentaram cada vez mais pelas ruas.
O mordomo explicou calmamente que várias novas instalações de defesa haviam sido recentemente colocadas ao redor do hospital. Essas estruturas foram projetadas especificamente para detectar a presença de demônios que pudessem tentar se infiltrar na área. Ele acrescentou que tais medidas de segurança pesadas normalmente eram implantadas durante tempos de guerra ou em situações extremamente perigosas, quando a cidade esperava ameaças sérias. Ao ouvir essa explicação, Christopher pensou quieto por um momento. Um sentimento perturbador se instalou em sua mente, e ele começou a suspeitar que algo realmente perigoso poderia estar se aproximando da cidade. Enquanto isso, em uma rua não muito distante, um demônio de terceiro grau na forma de um galo vagava secretamente pela cidade. O demônio galo estava profundamente irritado. Apesar de se esconder cuidadosamente e manter um perfil baixo, ainda assim tinha sido descoberto de alguma forma. Não conseguia entender por que as forças especiais haviam se tornado tão alertas e atentas. Nas proximidades, os guerreiros continuavam vasculhando as ruas minuciosamente. O demônio, sentindo o perigo, se agachou silenciosamente atrás de um grande lixo e tentou permanecer completamente em silêncio para não ser detectado. Enquanto se escondia lá, o demônio se queixava amargamente consigo mesmo. Arrependia-se de não ser fofo o suficiente para passar por uma criatura inofensiva. Se pudesse se tornar um animal de estimação de um humano, como aqueles animais adoráveis, secretamente devoraria as pessoas uma por uma e se elevaria como um herói entre os demônios. Logo, Christopher e seus amigos finalmente chegaram à sua enorme casa, uma luxuosa vila que se erguia orgulhosamente atrás de altos portões. Assim que entraram, Christopher imediatamente preparou um banho quente para eles. Incentivou os meninos a se lavarem corretamente e relaxarem depois de tudo o que passaram. Cerca de 1 hora depois de todos estarem refrescados e limpos, Christopher os levou para a espaçosa sala de estar. Sorriu orgulhosamente e disse que poderiam se mudar e ficar ali imediatamente, se quisessem. Ele também explicou que já havia contatado o diretor de uma clínica psiquiátrica. De acordo com o plano, a equipe viria amanhã para cuidar de levar os meninos de volta com segurança. No momento em que Jasper viu a enorme cama no quarto, seus olhos brilharam de empolgação. Ele claramente nunca tinha visto uma cama tão grande e confortável antes. Enquanto os três subiam na enorme cama juntos, Christopher falou honestamente. Admitiu que nunca tinha tido realmente amigos antes. Como seus pais estavam sempre no exterior, ele nunca compartilhara uma cama com ninguém, e queria que sua primeira experiência como essa fosse com amigos. Jasper riu calorosamente e disse que, nesse caso, todos simplesmente teriam uma boa e tranquila noite de sono juntos. Christopher sorriu feliz com esse pensamento, sentindo-se estranhamente reconfortado. Logo depois, fechou os olhos e adormeceu. No entanto, no meio da noite, ele acordou de repente. O motivo era dolorosamente claro, o quarto estava cheio de roncos incrivelmente altos. Deitado ali na escuridão, ouvindo o barulho incessante, Christopher teve uma realização importante sobre algo muito prático. A partir daquela noite, ele decidiu silenciosamente que talvez fosse muito melhor para ele sempre dormir sozinho. Enquanto isso, do lado de fora da vila de Christopher, algo bem suspeito estava acontecendo. Os mesmos sequestradores que haviam raptado o garoto levantaram silenciosamente uma pesada tampa de esgoto. Um deles explicou que o túnel de esgoto subterrâneo se conectava diretamente ao pátio da vila. Enquanto desciam para o escuro túnel, Levi hesitou, sentindo-se desconfortável por invadir o território do homem mais rico da cidade novamente. O líder, no entanto, disse para ele não entrar em pânico. Com um sorriso confiante, afirmou que já tinha realizado operações como essa centenas de vezes antes. Naquele exato momento, Levi abriu os olhos repentinamente.